Boa tarde para todos. É uma honra estar aqui em mais essa sessão do Boa Tarde, que é o nosso evento das quartas-feiras, às 5 horas. Hoje, com o lançamento do livro do professor Vitor Aquino, Meus Modos de Ver a Arte. Eu fiz um texto sobre o professor Vitor Aquino e sobre a obra dele, que eu vou ler, que chama Os Finos Biscoitos de Aquino, que é uma referência a um poema do Oswald de Andrade, né, e que ele dizia que as massas ainda iriam comer os finos biscoitos que ele fabricava. Esse texto diz o seguinte: diz o mito que foram os poetas os guardiões do conhecimento. Nos tempos imemoriais, quando não existia o alfabeto para se escrever na pedra, na argila, no papiro, tudo aquilo que se queria lembrar, os poetas gravaram em suas almas as mensagens mais preciosas, depois as transmitiam por meio de palavras. Escreviam em uma espécie de encantamento, sempre concretizado na maneira como as palavras se interligavam umas às outras, criando ritmos e melodias. Simônides, o poeta grego, pai mítico da arte de lembrar, e o Homero de Ilíada e da Odisseia, fazem parte desta tradição oral. Mais próximos da história brasileira estão os poetas sem nome da mitologia dos orixás. Assim seja, no ambiente da oralidade, do papel ou da cultura digital, os poetas resistem no seu papel de expressar, dentro da abrangência dos países, no território das cidades, das comunidades ou na especificidade de um indivíduo, pistas, visões, desejos, pesadelos, sonhos e pressentimentos. Tudo aquilo que a psicologia denomina como pulsão. O poeta é, na sua irresponsabilidade, uma espécie de xamã, de demônio, de demiurgo, bruxo. A sua arte está longe do processo decisório, da exatidão ou perdição dos números. É um ser que joga os seus dados com todos os elementos da dialética da linguagem. Para a poesia, todas as palavras são elementos de sua matéria mítica, composta de terra, de água, de fogo, de ar. O poeta, em sua potência, escreve teogonias, cosmologias e antropologias com matérias sempre intangíveis. Vitor Aquino é um poeta de muitos poemas e de muita poesia. Homem de uma memória poderosa e brilhante, sabe lembrar com exatidão apenas aquilo que lhe é largamente precioso. Exemplo desse ofício é um momento simplesmente singular que ele reparte com os vivos, que não estão devorados pelo tempo, e é aos 8 anos de idade, em Tupã-Siretã, quando, em meio aos trabalhos maçudos de uma bendita recuperação escolar, o menino Vitor fica fascinado pelas imagens dos pássaros voando, sugeridas nos versos, métricas e rimas do soneto As Pombas, de Raimundo Correia. Só para vocês lembrarem desse poema, ele diz assim: vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas das pombas vão dos pombais, apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais, de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um a um, célides voam como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam e eles aos corações não voltam mais. Uma estrutura poética que primeiro aquela criança vai decorar, depois declamar e aprender para se fazer também poeta. 3 anos depois, Vitor Aquino, aluno do Seminário de Formação de Padres de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vai mal em quase todas as disciplinas daquela escola, mas se destaca em português. Uma qualidade que faz a direção do seminário o escalar nos dias santos, entre eles o de Nossa Senhora de Medianeira,
para declamar nas missas poemas religiosos. O seminarista Aquino também escrevia os seus poemas sobre as virtudes de Nossa Senhora, sobre as agruras e milagres da fuga de Moisés e dos judeus para o Egito. Entre os 13 e 14 anos, lembra que lia poemas para o seu pai e uma roda de amigos. Longe do seminário, o seu pai lhe dizia: escuta aqui, tu não achas que é hora de parar com as graças e cair nas cachaças? Anos depois, em 1969, já o aluno da ECA estava feliz porque ia ser discípulo da poeta Lupe Cotrim, professora de filosofia da comunicação, muito admirada por Vitor e pela maioria dos alunos, que infelizmente morre em 1970. E depois de quase 50 anos, Vitor afirma que a poesia foi uma espécie de projeção do universo no qual passei a maior parte de minha vida. É nesse ambiente ecano e da Universidade de São Paulo que Vitor Aquino tem produzido sua extensa obra integrada por temas da comunicação, das artes, da política, da literatura e da poesia. Nessa produção emergem meus modos de ver a arte. Poemas que têm a seguinte estrutura, né? De maneira espirituosa, muitas vezes engraçada, os dilemas de se ver a arte de uma nova forma. Tal. Seus poemas de extrema oralidade, inseridos em uma perspectiva audiovisual, nos presenteia com os temas os inúmeros temas da arte, que nesse caso específico, o Vitor, de certa forma, ele ataca a aura de todos esses quadros, trazendo uma visão sem compromisso com toda a sacralidade, com toda a formatação que a indústria cultural dá a esses quadros e etc. Estruturado sempre em 3 estrofes de 3 versos, com métrica de 7 sílabas e com pares de rimas na primeira e terceira, quarta e sexta, sétima e nona linhas, e com as segundas, quintas e oitavas linhas rimando entre si. Uma estrutura que, mais do que esmero técnico, são, lembrando Oswald de Andrade, finos de biscoitos fabricados pelo poeta Aquino. Ok, obrigado. Bem, eu vou chamar, então, para compor a mesa, o professor Dr. Oswaldo Sisquim, da FEFELESH. Por favor, professor. Para mim. Sim, sim. Eu vou pegar o meu exemplar. Você tem uma pasta. Boa noite, obrigado por estar aqui tão próximos de nós e, ao mesmo tempo, motivando que este evento das nossas tardes, das quartas-feiras, é o que eu menos sei fazer. Possam se prolongar por muito tempo. É um ensejo que motiva por várias razões. Mas hoje, especialmente, eu vou confessar aqui que eu encontrei o professor Vitor Aquino, por acaso, nesses dias, há 2 dias, e eu não deixei de manifestar a ele, que eu conheço já há vários anos, da minha surpresa quando eu passei por encantamento, a tomar contato com esse mais um produto, um biscoito fino, como seria, né, na sua imagem. E
eu vou tentar dizer depois por que eu me surpreendi tanto, que ele sempre consegue me surpreender. Eu, às vezes, espero algumas coisas comuns, talentosas, bem construídas, elaboradas, de um talento ímpar, que tem, parece que, origem lá na infância, mas continua até hoje e com certeza vai deixar uma contribuição para muito tempo ainda para a sociedade brasileira. E eu me surpreendi por várias razões, eu vou tentar depois explicar. Porque ele sempre consegue me surpreender. Já participamos de alguns eventos e viagens, inclusive, mas esse trabalho é um trabalho excepcionalmente, vou ser repetitivo, surpreendente. Eu não sei se sou eu o único aqui a ter tido contato com esse material. Verdade? Eneus não, né? Ah, você já viu? Pois é. Mas você não me disse nada. Então, vamos começar pelo título, né? Meus modos de ver arte. Na quarta-feira anterior, nós tivemos aqui uma discussão sobre moda, um trabalho também na lavra e da elaboração sofisticada do ateliê do professor Vitor Aquino, ou quase que uma padaria a produzir biscoitos finos. E apareceu a questão da discussão de certos conceitos, inclusive conceito de moda, etc. E eu me lembro que comentei depois com alguns dos participantes que eu não tinha ouvido aquele conceito mais conhecido do sentido da palavra moda, que é um plural. Por incrível que pareça, o latim tinha a possibilidade de fazer plural neutro em A, que deu muita confusão, porque muitas palavras que vieram para o português vieram para o feminino por analogia com as formas da primeira declinação latina em A, feminino em A, mas esse A é do plural neutro, da segunda declinação. Então, média não é propriamente... a moda não é propriamente uma moda, mas as medidas. A tradução exata de moda é medida. E é curioso que na moda existe fundamentalmente medida, mas também na arte. Quando ele usa meus modos, ele está usando também o mesmo radical que está ligado à medida, às medições. Por isso que os modos de ver implicam um domínio da dimensão externa, visual ou táctil, de algo que tem medida. Os modos são as diversas tomadas de posição sobre algo sobre o qual precisamos medir. As medidas do professor Vitor Aquino são excepcionalmente certeiras, muito adequadas ao objeto a ser medido. Os meus modos de ver mostram que ele tomou uma posição que é surpreendente, porque é uma confissão não técnica, não científica, que é corriqueira de quem trabalha com a academia, com as técnicas de, eu diria, exegese, hermenêutica, de contato com as obras a ser medidas ou a ser examinadas numa avaliação de, não só de dimensão, mas também de efeito. Ele toma a posição de quem particularmente se coloca para confessar que são modos, eu diria, particulares de ver a arte. Teoricamente, todos nós temos os nossos modos de ver a arte, mas geralmente não confessamos isso
no tratamento desse olhar ou dessa forma de ver. Nós quase sempre camuflamos um pouco a nossa atitude da visão da arte e da compreensão do que ela seja. A introdução desse trabalho, do professor Máximo, cita lá a questão da poética. A poiesis é, fundamentalmente, criação. O termo traduzido exatamente com o sentido que, para nós, na forma latina, corresponde à criação. Criação não é uma coisa simples de compreender, porque parece que é uma atitude extremamente arrogante do ser humano dizer que é criador. Mas, de certo modo, o conceito de arte é exatamente aquilo que nos oferece como candidatos a esse poder quase extra-humano de possibilidade de transformação da realidade do mundo. Mas o que mais acontece nas análises técnicas, científicas, do que nós chamamos de arte, é exatamente o contrário dessa liberdade de examinar aquilo que se pode conceituar, de certo modo, genericamente, do que ela seja, porque é uma matéria de que se tem pouco domínio sobre como defini-la, como estabelecer os limites dela, porque ela realmente escapa a essa limitação. Por isso que o modo de ver, é uma confissão extremamente sensata, eu diria quase que humilde, de quem diz, olha, eu não sou autoridade nisso, eu estou apenas exercitando uma possibilidade de exame. Eu não sou, como diz aquele que se diz crítico, né? E a crise é um julgamento, crítica significa exatamente aquilo que se considera julgamento, exame, daí a palavra ter entrado com o sentido de crise, e veio pela medicina, porque os médicos são aqueles que examinam a possibilidade de superação de uma crise ou de um problema. Então, a palavra veio lá pelo século XVII, XVIII, para as línguas românicas, como o sentido de superação, de julgamento. Então, para a arte, parece que é necessário que haja um julgamento. E o julgador é sempre alguém que está em posição superior. Daí a crítica ser aquela que arvora alguém o direito e a possibilidade de se considerar juiz, aquele que avalia. Ora, na palavra poiesis, criação, a gente se torna um pouquinho semelhante àqueles que eventualmente têm esse poder. De fato, a religião é um dos elementos da nossa cultura que tratam desse problema da criação. É curioso que, para me surpreender sempre, os textos poéticos que aqui aparecem começam com uma certa manifestação daquilo que é a visão quase que mítica da criação. Veja que, nos meus modos de ver a arte, logo em seguida vem um texto, a oração do livro. Isso aparece mais de uma vez. Essa atitude humilde, independentemente da nossa visão de crença
crença vinculada a uma forma específica de devoção, ou de estudos, ou de tentativa de alcance de algo sublime. Nesse caso, a forma que se encontra para generalizar essa atitude, a de oração, parece que é um consenso que se trata de uma atitude vinculada a uma crença do superior, do sublime, do eterno ou coisa semelhante. Você falou em aquilo que está ligado ao xamanismo, a uma atitude, de certo modo, transcendente em relação à realidade, mas a arte tem esse poder mesmo. E o artista, de certo modo, se equipara a esse conceito de quem supera os limites da realidade e pode alcançar outros espaços e outras realidades. Daí, posso parabenizar o introdutor primeiro desse trabalho, o professor Máximo, com a belíssima intuição de chamar o conjunto de elementos daqui de imagens expandidas, aquelas que ultrapassam os limites de algo a ser examinado, a ser julgado, a sofrer a limitação daquilo que nós chamamos de crítica. Surpreendentemente, por isso eu disse, quando eu encontrei o professor Vitor nesses dias, com certa atitude de quem abriu mão completamente do seu conhecimento técnico-científico específico, de quem lida com a estética, que é, sobretudo, ciência. Também é um pouco de arte. Que lida com poesia, que é criação, e também, de certo modo, uma técnica. E abriu mão, vocês lerão eventualmente, ainda hoje, em contato com esse exemplar, do que ele considera o seu tratamento daquilo que ele fez, o tratamento da arte que ele praticou. E, sem dúvida, praticou superando aquilo que é a expectativa de quem examina um trabalho desse e espera encontrar talento, criatividade, de certo modo, originalidade, todos os conceitos que estão elencados na análise estética da produção artística. Já estamos usando a palavra arte não no sentido etimológico, porque a arte no sentido etimológico das línguas românicas é exatamente técnica. Porque para os conhecedores da estética, que também é valorizada aqui na escolha do professor Vitor, da estética do Renascimento, não se usava o termo arte para falar de poesia ou de arte propriamente, mas se usava o termo engenho. Em Camões está lá. Se há tanto não me faltar engenho e arte. A arte é técnica para um camonista, para quem trabalha com aquilo que está ligado a uma produção material. E a arte extrapola esses limites, como esse trabalho aqui, na minha opinião, extrapolou os limites do julgamento, da avaliação, da crítica daquilo que se produziu aqui. Apesar de eu ter passado uma noite praticamente sofrendo aí de problemas de gripe, etc., eu fiquei ainda sem, às vezes, na noite mal dormida, acordava e ia pegar, de fato, algumas passagens para confirmar se essa intuição que eu estava tendo no primeiro contato que eu tive quando
li o trabalho, se eu estava sendo justo em ousar esse tipo de reflexão sobre o trabalho. Mas eu vi que eu poderia continuar nessa linha de perceber um certo tratamento absolutamente original, quando, na verdade, em arte, a gente geralmente espera encontrar o que já se conhece, ou algo semelhante. Eu vou lembrar um dos textos do Michel Foucault, lá nas Palavras e as Coisas, um livro que sempre me perturba, me incomoda, que é muito rico de sugestões, principalmente nas primeiras páginas, em que ele fala das similitudes. E com essas similitudes nós vamos encontrar aquilo que foi praticamente a origem da modernidade em relação à compreensão do tratamento que se dá esteticamente, ou na criação, ou nas semelhanças que ele apresenta, que vão, por exemplo, trazer alguns conceitos que para nós são também surpreendentes, aparentemente, porque os conceitos vão mudando muito rapidamente. Nós temos conceitos hoje que não só engenho e outros mais, a palavra conveniência, para nós tem um sentido hoje em dia, quando eu digo, você tem conveniência de me chamar aqui para falar, essa conveniência soa como alguma coisa não muito ética. E, na verdade, não é isso. Convenire é vir junto, é vir com. Esse é um sentido. É das primeiras similitudes, algo que o século XVI produziu com muita claridade, e por isso é que, para eles, por exemplo, as semelhanças é que levam, por exemplo, à imitação, e não à condenação da imitação. As poesias, os poemas, vamos chamar assim, do professor Vitor, esses poemas não imitam, mas esses poemas trazem uma avaliação da imagem de onde esses poemas partiram. Ele traz uma relação com essa, não de posse e nem de juízo crítico, mas de entrada, de penetração em algum elemento daqueles inúmeros que estão numa imagem como aquela produzida pelas obras dos grandes mestres. Vai dar muito prazer não só ler uma vez os comentários, entre aspas, a penetração na obra estética escolhida, mas também vai dar muito prazer de verificar que, ao ler, eu posso ler mais de uma vez o mesmo poema, vou chamar sempre assim de poema, que é concreto, esses poemas de três versos, que já foram mencionados em outros trabalhos também, é uma redescoberta na utilização do professor Vitor, recuperando algumas formas medievais e até anteriores, essas triliças, essas construções em três versos, em três cobras, em três e três, em cada cobra com 3 versos, em cada, que nós chamamos de estrofes, mas na verdade é uma palavra grega, mas na verdade na Idade Média se usava o conceito de cobras para imitar veja, a semelhança, como nós vamos encontrando semelhanças, não só na conveniência, mas também na emulação. Emulação, que é outra palavra que se usava, e o Foucault comenta isso, que tem para nós um sentido negativo. Emulação é aquilo que é competição pura, que cria rivalidade, não é isso. A emulação é aquilo que faz com que os elementos se aproximem. Mas por que eu estou comentando isso do século XVI, XVII? Porque isso vai mostrando como os conceitos que nós vamos utilizando no século XXI podem estar trazendo confusões e possibilidades de reinterpretações que muitas vezes são abandonadas, mas que
a percepção de quem lida com a estética ou com a arte não pode ignorar. Se eu não percebo que nas analogias, uma outra similitude, nas analogias, eu posso ter muitas possibilidades de penetração num trabalho artístico, principalmente na poesia, eu vou ter menos possibilidades de compreender o objeto com que eu estou em contato. Então, essa criação de uma forma de ver, esse título bem aplicado, com todos os comentários que depois eu não vou fazer alusões aos comentários que estão escritos, porque todos terão oportunidade de ler, vão se surpreender com o texto do professor Vitor Aquino, porque ele teve uma humildade, eu diria, uma coragem de expor aquilo que ele pensa, sem se preocupar com o julgamento sobre aquilo que ele pensa, que é o que mais acontece. E é curioso que nós estamos falando, na semana passada, falamos de moda. E a moda é, sobretudo, aquilo que procura ser o quê? Repetição, igualdade, massificação estética. Porque a moda é aquela que, de certo modo, aquela produção que realmente tenta igualar os desiguais. E as técnicas que foram utilizadas aqui para a expressão da poesia são ousadíssimas, porque não se preocupam se o poema está fazendo justiça, entre aspas, criticamente, à imagem que foi sugerida para a criação do poema. Ele está preocupado, isso eu acredito, como postura, como método, em ser absolutamente leal à sua visão das imagens. Então, muitas vezes, a gente poderia dizer, poxa, mas eu poderia entrar aqui nesse poema, nessa imagem, com outros poemas. Sim, é isso que ele está oferecendo de graça para o leitor. Que esse possa ler a imagem produzida de imagens absolutamente bem organizadas, sem ser submetida a um tratamento prévio. Não foi com intuição pedagógica, com instinto pedagógico, de dizer, vou escolher os mais importantes nessa sequência. Não, vieram ao acaso da intuição. Portanto, vieram ao acaso a uma atitude fundamental para quem produz arte: intuição. Liberdade de perceber e deixar os olhos observarem aquilo que o desejo e o gosto do autor oferecem para a leitura. A leitura está livre para que se possa renová-la. Se eu quiser renovar, no próprio poema tem elementos para renovar. Vou, eventualmente, ler um ou outro aqui para mostrar essa surpreendente atitude metodológica, já que eu estou usando aqui uma linguagenzinha também acadêmica. Não foi essa a intenção dessa obra, mostrar nada academicamente. É que nós podemos inventar sobre aquilo que está aqui e deixar os olhos enxergarem aquilo que se oferece a eles para que sejam fluidos, né? Como observadores que a gente pode se tornar no contato com a matéria que está aqui. O que é fundamental, a gente poderia dizer, há aqui uma escolha crítica ou, pelo menos, técnica daquilo que convém. Não, é o gosto do professor Vitor Aquino que trouxe todas essas imagens. Não tem atitude de escolha cronológica, nem por regiões, nem por autores.
é aleatória conforme a experiência que ele teve na vida de ter contato, e ele fala que também foi por aquilo que foi a sua experiência de observador das obras, permitiu que ele selecionasse de memória praticamente aqueles textos, aquelas imagens que serviram de fonte para os seus textos. Eu digo que não é por acaso que ele começa com o primeiro texto aqui, oração do livro. Senhora Mãe da Leitura, como Deus menino a ler, nessa infinita candura. Abençoai o escritor para que possa escrever o que interessa ao leitor. Também o bibliotecário que deixa fácil de ver meu livro no mostruário. Aqui um fato importantíssimo, que o livro não existia sem a presença, mesmo antes da imprensa, o livro precisava estar à mostra. Veja que a crise daquela censura que se dava, que o Humberto Eco depois utilizou no Nome da Rosa, aquela figura extraordinariamente importante do leitor e do bibliotecário que oferece ao leitor aquilo que de fato interessa para os olhos e que nem sempre foi ofertado de graça. A leitura dos livros depois antes inclusive dos manuscritos medievais, por exemplo, essa leitura não era fácil de se obter, né? E aqui a oração do livro não se esquece do bibliotecário, aquele que trabalha, muitas vezes os copistas medievais, por exemplo, que trouxeram para conhecimento da literatura europeia uma infinidade de textos até hoje importantíssimos, não só para textos medievais, mas também aqueles que foram recolhidos daquilo que se conseguiu recolher da cultura clássica, né, greco-latina. Essa oração do livro é um exemplo extraordinário do respeito que se tem por esse fato. Mas eu vou lembrar também o poeta que foi inspirador, o poeta português, que foi inspirador de um dos poemas, Memória de Bulhão Pato. Bulhão Pato, um poeta português, e aqui se pode observar uma escolha de natureza, vamos dizer, quase que de homenagem a uma classe social, a categoria daqueles que são esquecidos. Esse Raimundo Antônio de Bulhões Pato escreve lá a vida de um poema muito bonito, que foi objeto de uma inspiração da poesia, dos poemas do Vitor Aquino. Ribeiros correm aos rios, os rios correm ao mar. São todas leis desse mundo que ninguém pode atalhar. Quem nasce para ser pobre não lhe vale o trabalhar. Um poema, um fecho de um poema do Bulhões Pato. O texto inspirado nesse poema, Memória de Bulhão Pato, foste mais que um poeta triste, falando dessa pobreza que, por sinal, ainda existe. No meu tempo de menino, sem entender com clareza o que constava do ensino, apenas me deleitava com a leitura da aspereza da rima que a história cava. Está aqui a sua visão, vamos dizer assim, libertária, que o poema sugere. Também aqui é surpreendente. Mas eu vou lá, já mencionei a da oração do livro, né? Eu vou a um outro
um outro poema que é muito curioso. Sobre ouvir e falar. Eu jamais me arrependi das palavras que não disse. Esta frase dita aqui, legado de meu avô, sugeria que só ouvisse além de dizer alô. Porque quem fala demais acaba dizendo asnice, cometendo erros fatais. Sobre ouvir e falar. Temos o hábito de falar e falar. E isto é bom. O problema é que falar exige aquilo que se pode considerar responsabilidade de quem emite, de quem promove, de quem fala, e o efeito que aquilo pode trazer. Muitos poemas que estão aqui vão sugerir algumas contradições na análise. Um poema, por acaso, nessa linha, está aqui. Dúvida e fé. Quem acredita dúvida é racional duvidar, mas fé é máxima de vida. É a crença incondicional em que se quer encontrar a semente do essencial, que faz avivar a chama, razão para acreditar na grandeza da alma humana. Muitos textos como esse vão trazer possibilidades de interseção da minha leitura do texto e da minha visão dos poemas. Confesso que fiquei encantado, professor Vitor Aquino, com algumas imagens de nus magníficos da criação estética, principalmente do Renascimento, que são obras extraordinárias, não apenas de alguns pintores conhecidos, mas também de alguns que tiveram bom gosto de produzir uma arte, entre aspas, erotizada, como se costumava fazer no século XV, XVI, XVII e outros mais. Todos eles com uma entrada substancialmente subjetiva, pessoal, mas que tem um alcance extraordinário de mostrar as possibilidades de ultrapassar os limites dessa imagem e as possibilidades que essas imagens podem trazer de leitura, de observação visual. Da mesma forma que os poemas que as acompanham são também manifestações daquilo que pode expandir a leitura e trazer possibilidades para que essa leitura seja exatamente aquilo a que se propõe, criativa, como as imagens que aqui estão. Eu não quero me adiantar, porque eu não quero tirar o prazer da surpresa que aqueles que não viram o texto ainda vão ter ao ter contato com essa possibilidade. Há só para encerrar, para não ficar repetitivo, há aqui, eu não sei se foi intenção, eu acredito que não, porque ele confessou aquilo que o levou a escrever dessa forma e a atitude que ele adotou. Algumas delas eu tive que anotar para não esquecer, mas não será difícil. Por exemplo, aquela em que ele fala da diferença, que é um conceito muito criativo. A riqueza do mundo não está na igualdade. Igualdade é direito. A riqueza está na diferença. Isso é fundamentalmente útil para quem lida com a liberdade e com a arte. A liberdade de crer e de pensar e de ter sua, entre aspas, opinião, não significa que seja simplesmente a riqueza. A riqueza não está na igualdade. Isso também
sugestão para quem lida com moda, né? A riqueza não está na igualdade, a riqueza está na diferença. E se eu não reconhecer a diferença, para mim a arte está em crise. Parei por aqui, porque já me cansei e vocês muito mais do que eu. Muito obrigado, professor. Só fazer mais um adendo, que é o seguinte, no meu texto sobre o professor Vitor Aquino, numa determinada frase eu digo assim, o poeta é na sua irresponsabilidade uma espécie de xamã, de demônio, de demiurgo, bruxo. A sua arte está longe do processo decisório, da exatidão ou perdição dos números. O que é o irresponsabilidade ali? Ele está o primeiro IR, tá? Ele está separado, ele está entre, tá? Exatamente para dizer que o poeta é na sua responsabilidade também. Então você tem essa dualidade ligada à arte da poesia, né? Ao fazer poético e tal. E o que me impressiona no livro, desde a primeira leitura, é que e é importante dizer o seguinte, cada poema aqui ele tem vida própria. Você pode ler esses poemas de forma isolada em relação às obras de arte que estão aqui. Tá? Mas a potência desse livro, desses poemas, é exatamente essa ligação. Por quê? Porque o que me lembrou aqui em termos de experiência? A experiência de ir a um museu pela primeira vez. Então você está num grande museu e de repente vem aquele grupo de pessoas com alguém que tem aquele papel de ser alguém que conhece a arte, que conhece a história da arte, que conhece a história de um determinado artista e começa a dizer para você, olha esse detalhe, olha isso, né? Tá? E faz conexões inclusive com outras obras, enfim, com outros estilos e etc. E você muitas vezes, na sua ignorância, você fala assim, nossa, eu jamais veria isso dessa obra, etc. O livro do professor Aquino, o que ele vai fazer? E é engraçado, Vitor, é histórico, que você vai adquirir essa liberdade depois de 40 e poucos anos da tua vida aqui dentro da escola, que são 48, né, anos aqui dentro. Então, ele chega nesse momento da vida extremamente livre. E ele traz essa liberdade para a gente, porque ele diz, olha, você não precisa ficar sendo conduzido por ninguém, em museu nenhum, e etc. Você pode chegar frente a uma obra e ver aquilo do seu jeito. Né? A tua interpretação também é válida. Então, vocês vão ver isso aqui nesse tipo de... em cada poema e relacionado com uma leitura. Então, o que o professor faz? Ele nos dá essa liberdade, ele nos liberta dessas outras leituras que muitas vezes são canônicas, né? Então, é uma leitura canônica que fala assim, não, só existe essa possibilidade de você ver esse quadro, de você entender esse artista, etc. Né? Então, eu acho um adendo importante na leitura de alguém que, de repente, frente a poemas tão singulares, pode dizer, não, isso é uma brincadeira. Não, é uma brincadeira muito séria, muito esperta, né? Professor, por favor. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Um agradecimento muito especial ao Paulo Nassar, ao Oswaldo Sesquim, cujo nome todo é Oswaldo Humberto Leonardi Sesquim. Esse verdadeiro monumento da língua portuguesa. Eu tenho profunda admiração, além de ser meu amigo querido, eu tenho profunda admiração por ele, pelo conhecimento que transborda em qualquer momento, por qualquer razão. Quero agradecer a ambos pela leitura que fizeram desse trabalho absolutamente despretensioso, mas que me deu muito prazer. Quero agradecer
a todos que aqui vieram, os colegas de toda a escola, os alunos, agradecer aos nossos colegas de secretaria que tornam sempre possível a realização desse evento das quartas-feiras. E começar com algo que não está no livro, mas que é razão de quase tudo que eu tenho feito na escola. Razão de quase tudo que eu tenho feito na escola nesses últimos anos. Lavando as mãos no banheiro, no intervalo da disciplina, ao me enxergar de corpo inteiro, me assustei com o que vi. O espelho que vaticina dizia que envelheci. E a imagem só repetia: o teu tempo aqui termina, fez tua alma luz e dia. Essa é a razão de estar nessa escola há 48 anos inteiros. E ter visto de tudo, ter acompanhado tudo, mas nunca ter saído daquilo que eu chamo de meu espaço de autista. Porque, de alguma forma, eu sobrevivi aqui dentro dessa escola esses anos todos, porque eu sou um pouco autista. Sabe, o autista é aquela figura que tem um transtorno de comportamento, super estudado, mas que ele se recolhe num canto e ele cria a própria, seja por delírio, por um devaneio qualquer, o seu próprio espaço, o seu próprio mundo, o seu próprio hemisfério. Eu tenho ficado nesse espaço durante muitos, muitos anos com a poesia. E aí o Paulo Nassar lembrou um caso antigo que eu contei para ele, da minha descoberta da poesia, que foi em cima de um soneto parnasiano, As Pombas, do Raimundo Correia. Foi engraçado que no momento em que eu vi, que me foi colocado à frente aquele livro, porque eu era muito irrequieto, e que eu vi As Pombas, embaixo Raimundo Correia, eu chamei a professora e falei: está errado. O que está errado? O nome dele não é Correia, é Correa, porque eu era Tupã Gomes Correa. Aí ela falou: não, é Correia, sim, o nome dele e tal. Então começou assim, aí, mas leia. E eu comecei a ler e me encantar com aquela cadência, aquele ritmo, aquela coisa. E eu, passados tantos anos, por que as pessoas se afastaram da valsa, se afastaram de tudo que aconteceu no período romântico, porque não é feio, porque não é mais moda, não se deve mais. Agora mesmo, enquanto a Argentina foi objeto de agências turísticas, tango era uma maravilha, já é uma coisa ultrapassada, demodé, cafona, não é? Então, o mundo vive por novidade, uma novidade boba criada por uma minoria. Então, tudo bem, deixa a minoria se expandir, deixa a minoria ser midiática, deixa a minoria circular pelas redes sociais, mas não invadam aqui o meu próprio gosto. Eu, então, lembrei da segunda, que eu faço homenagem na abertura desse livro, por causa exatamente de uma tela que me fez lembrar dele. Uma tela que tem no restaurante em Portugal, onde se serve essa iguaria, que são ostras a bulhão-pato. Eu digo, tadinho do poeta, ficou reduzido a um prato gastronômico sofisticado e ninguém mais lembra dele. E era uma poesia que eu tinha decorado ainda no antigo curso primário. Olha, Helena, o sapateiro era um pobre remendão, casado e com 4 filhos, viviam quase sem pão.
No recanto fundo de uma escada, noite e dia trabalhava, e para alívio de mágoa, essa cantiga cantava. Ribeiros correm aos rios, os rios correm ao mar, são todas leis deste mundo que ninguém pode atalhar. Quem nasce para ser pobre, não lhe vale trabalhar. E aí eu digo assim, este livro, eu faço e vou dedicar a Bolhão Pato, porque o coitado foi um poeta tão expressivo no seu momento de vida e depois foi sufocado pelo aparecimento de outros grandes poetas em Portugal e, naturalmente, o incontornável nome que a gente sempre lembra, Fernando Pessoa. Mas, se vocês perceberem, se não for um clássico, Luís de Camões, poetas portugueses, nós temos pouco acesso. Não que não sejam importantes, são todos muito importantes. Mas o poeta virar nome de iguaria, entendeu? Isso aí é demais. Então, ele mereceu, ganhou este livro. Eu gostaria aqui de agradecer também ao Máximo de Felice, que escreveu um prefácio muito generoso, As Imagens Expandidas, o texto sobre o qual já falou o Oswaldo Sesquim, e já falou desta beleza de quadro, embora tenha citado a poesia da oração do livro, que é a Madonna del Libro, do Sandro Botticelli, Nossa Senhora lendo um livro com o Menino Jesus, e eu, então, digo assim, e ao bibliotecário que não esqueça meu livro no monstruário, porque isso é importante, senão ninguém vai ler o meu livro. Mas eu tenho aqui apenas que eu gosto de dizer assim, que é uma ironia, mas é uma ironia jocosa, mas não é uma maldade com Vincent van Gogh, que é o quarto em Arles, em que tem aquele catrezinho tosco onde ele dormia, ele deve ter pintado o próprio quarto, já tem livros sobre esse quadro, e o meu objeto não é fazer história da arte, eu estou um pouco preocupado com isso. Eu gosto do quadro. Aí eu lembrei o seguinte, alguém vindo alugar o quarto, encontrado ali, e aí alguém pergunta assim, quem dormia nessa cama? Era o Van, disse a empregada. Indagou de novo a ama, mas que Van ele seria? Ah, respondeu, sei quase nada. Sofria de epilepsia, parece, cortou a orelha, por causa da namorada ou de uma picada de abelha, sabe? Então, isso daqui é o que eu sinto. Eu olho o quadro, vejo e acho extremamente interessante. Por exemplo, todo mundo conhece o Déjeuner sur l'herbe, do Edouard Manet, né? Aí eu olho aquilo lá, aquela senhora nua, com aqueles dois esperto, sentado assim, uma em poucos trajes lá ao fundo, não é? E aí eu escrevo gente animada. Verdadeiro convescote, ao qual eu sempre lamento não ter sido nem mascote, por viver tanto depois. Piquenique 100%, com gente animada, pois. No meu tempo nunca vi, era coisa de outro tempo. Mas imagine eu ali. Entendeu? E assim eu fui fazendo e fui reunindo todos. Tem uma sucessão de coisas assim que me tocavam, eu via, eu tinha a imagem, eu gostava. Por exemplo, tem um quadro do Rugastren, eu acho que o nome é Rugastren, o nome holandês do Samuel Dirks, que é O Homem à Janela. É uma janela que só aparece a cara de um velho, assim.
Vocês vão ver no livro. Aí eu lembrei de uma frase que o professor Tolosa, quando era diretor do HU, disse para mim no dia que nós organizamos a exposição das obras dele aqui, a partir da qual ele deixou aqueles arcos ali que estão à frente da ECA. E quando arrumávamos, decidíamos onde pôr, como fazer, ele acompanhou os pedreiros ali para fixar a obra no jardim, ele reclamou comigo que ele nunca se deu bem em comandar nada, e puseram e não queriam mais. Todo reitor que chegava punha ele de diretor, superintendente do HU, e ele não tinha jeito para lidar com pessoas, e principalmente com funcionários. Ele era uma pessoa assim muito nervosa e tal. E ele um dia vira para mim: eu acho que é porque eu estou ficando velho, e velho é uma vidraça. As pessoas não enxergam mais, enxergam através. E aí eu vendo este quadro, eu digo, é a conclusão do Tolosa, não é? Eu digo, na velhice notarás que te transformaste em vidro, de uma vidraça verás, pois quando se fica velho, entre uma tosse e um espirro, com cara de escaravelho, ninguém mais percebe a gente, e não bastasse ser mirro, velho fica transparente. Bom, é um exercício que aparentemente me parecia tosco. Eu encarei, resolvi fazer e me expor, porque desde a publicação daquela minha retomada pública da poesia, porque até então era uma coisa muito pessoal, que é o do sem treliça, eu resolvi que velho, além de ser vidro, de ser transparente, perde o sexo, perde o medo e perde o senso do ridículo. Pode ver, pela maneira que qualquer velho se veste, vocês olhem o Dorinho, que vocês vão me entender. Entendeu? Brincadeira, Dorinho, você sabe tudo isso que é brincadeira. Mas eu não tenho medo de me expor. E não tenho medo da opinião de quem quer que seja. O professor Sesquim já falou aqui por como é que eu me exponho, entendeu? E eu vou continuar escrevendo. A antologia está ficando pronta, já tem 1.284 poemas nessa antologia. Imaginem uma coisa que vai ser um calhamaço de papel, mas é um documento. E essa antologia me remeteu para a republicação, as reedições de 14 livros de poesia, né? Este livro aqui é o de número 100, é o 100º livro que eu faço. E eu vou fazer 14 reedições. Outubro de Sangue, Vênus de Mel, Chiclete e Chocolate, Meus Poetas, um novo que não vai ser segunda edição, porque não está publicado, que é Poeta Voador, né? Enfim, eu fico muito satisfeito porque, ao morrer, eu deixarei uma pilha de papel que para alguma coisa servirá. Não, pilha de papel no sentido figurado, porque além dos livros impressos, está tudo na internet para ler. É só clicar na capa, como eu fiz ali agora, verão que está tudo ali. E aí, quem não gostar vai ter que escrever porque não gosta, explicar, vai ter que explicar, vai ter que gastar tinta e massa encefálica para explicar. Olha, aí não é produtivo, não é positivo, não é racional, não é legal, mas escreve. Então, essa é a minha contribuição. Agradeço enormemente as presenças e viva a poesia. Muito obrigado. Bem, a gente encerra então mais um Boa Tarde. E o que a gente tem aí pela frente, Vitor? Nós temos brevemente o Roberto Santos, cineasta, que foi professor da ECA há um tempo, e virá o Roberto Santos Filho, que virá. Nós faremos uma
nós faremos uma retrospectiva da obra do Roberto Santos e leremos, ou veremos, o curta-metragem que é a João Guimarães Rosa, que é um curta-metragem, uma animação fotográfica que o Roberto Santos fez sobre a obra do Grande Sertão Veredas, isso nos anos 60, comecinho da ECA, primeiras turmas, e era sempre apresentado para os ingressantes. E nós vamos ter, na sequência, O Homem que Media as Estrelas, com Simval Medina. O Simval Medina, que é autor do livro A Arte de Medir as Estrelas, né? Nós temos a Lígia Fagundes Telles, que está com dificuldade de encontrar uma data, mas isso ela encontra e virá. Ela não pode às quartas-feiras, não sei porquê. Tem também o Cacá Diegues também vem, para a gente fazer uma homenagem para ele, né? Já está combinado, né? Para falar desde a trajetória dele do cinema novo, da construção e tal. Então a gente está aí fazendo a ligação entre comunicações e artes, né? Toda quarta-feira aqui. É isso. Muito obrigado. Olha, eu tenho aqui alguns, porque a editora, como sempre, vocês que já têm assistido aqui, vem o gráfico trazer caixa de livro aqui, depois que a gente está falando, ele chega ali. Isso aqui eu ontem briguei com ele, porque eu sabia que ele não trazia hoje. Eu tenho aqui alguns, mas eu faço questão de oferecer em nome do Instituto da Moda para quem não tem ainda, porque alguns já têm, né? E podem pegar aqui o livro. Muito obrigado.